encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós começamos mais esse dia. Talvez você esteja começando ele assim, sentindo um mal-estar, tem que se esticar, tem que achar o teu controle de dizer, amanheceu, eu tenho que trabalhar. Talvez você diga, puxa, essa noite passou tão rápido, eu nem vi. Talvez você diga, eu não dormi direito, eu vou ter que levantar. Seja como for que você está vivendo o dia de hoje já, tenha você dormido bem, tenha você não dormido bem, tenha você expectativas sobre esse dia diferentes daquilo que você tem vivido, seja como for, agora é hora de respirar fundo, encontrar-se com você mesmo, encontrar-se com Deus, encontrar a sua fé, encontrar o seu dia de vida e dizer, eu vou viver muito bem o dia de hoje. A bênção de Deus estará sobre mim. E eu quero viver esse dia intensamente, com a melhor qualidade de vida possível. Isso é para mim e para você, porque pode ter certeza que eu também. Eu levanto e eu tenho que me achar, muitas vezes. Eu tenho aqui uma passagem que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Você conhece essa palavra? Quando Jesus faz uma declaração sobre o rico e o Lázaro, aquele homem rico que comia bem, que vivia bem e que festava muito, tinha do bom e do melhor, mas não lembrava-se de Deus e não se lembrava dele mesmo na comunhão com Deus. Ele simplesmente vivia e esbanjava a sua riqueza. E o Lázaro, que ficava ali em volta daquele rico, vendo aquele rico comer bem, viver bem, e o Lázaro, aquele homem pobre, que mendigava, queria comer simplesmente das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ele não tinha às vezes nem chance, Ele tinha que disputar junto com os cães, os cachorros que pertenciam àquele rico que estavam ali ou que estavam vivendo em torno da vida dele. Como será que era essa história? Por que será que Jesus fala desse rico e desse mendigo? Por que será que Jesus trata aqui essa história desses dois cidadãos, dessas duas pessoas? Porque ele fala que os dois morreram. É uma história, é uma parábola. Os dois morreram e um foi para um lugar e o outro foi para outro lugar. E o lugar onde o rico estava, ele dizia, Pai Abraão, por favor, eu estou vivendo em tormento. E eu quero muito avisar a minha família. Ou então manda Lázaro, vir até aqui e trazer água para mim, para que eu beba. E Lázaro estava em outro lugar, seguro, tranquilo, estava bem amparado. Sua alma estava escondida na presença de Deus e guardada no Senhor. Quero deixar essa parábola dessa forma para todos nós, para nós pensarmos muito bem o dia que nós estamos traçando para nós hoje. Porque o dia que nós estamos traçando para nós hoje, aquilo que nós estamos fazendo e como estamos fazendo, em mínimos detalhes, vai dizer o futuro que eu tenho amanhã. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade e eu estou com a minha convidada já aqui e eu quero muito que você fique comigo, porque o assunto que nós temos é muito importante, diz respeito a todos nós. Muito bem, nós estamos de volta e como eu disse, o assunto é muito importante, diz respeito a todos nós. E eu dizia também que o programa Amigos da Cidade tem me dado essa grande alegria. A alegria de conviver com pessoas, conhecer pessoas e pessoas que fazem parte da nossa cidade e que são importantes na nossa cidade. E hoje não é diferente, Hoje eu tenho aqui a Ana Fernanda Beck, ela é fisioterapeuta e vem estar conosco para termos um momento importante para todos nós, Ana? Ana Fernanda, Seja bem-vinda, Fernanda. Sim, obrigada, pastora, por essa oportunidade. Eu acho que a gente tem sede, Quem trabalha com essa área do envelhecimento, a gente tem um pouco de sede de falar e ter essa oportunidade mesmo para que as pessoas comecem a discutir um pouco mais o assunto, para que as coisas comecem a crescer, dentro do envelhecimento. Então, é uma oportunidade que a gente tem. É uma oportunidade de ouro até para nós, Porque nós também procuramos profissionais para que possamos falar. Nós falamos sobre crianças, nós falamos sobre prevenção
e falamos sobre idosos e tiramos essa semana para trabalharmos no assunto. Mas, na verdade, não pode se tirar uma semana. Nós temos que tirar, acho que todo mês, um tempo, um dia, 2, 3, para falarmos sobre o assunto. Porque eu entendo que quanto mais falamos, mais o nosso conhecimento se abre, nosso entendimento abre-se e nós conseguimos assim fazer com que isso se espalhe, a boa mensagem se espalhe. É a informação, né? É a informação. Essa que é a questão, É a informação maior saudável, informação. né? E com a informação saudável, eu venho assim conversando com você e nós estávamos conversando sobre a questão do estatuto, né? Por que a lei existe? Por que o estatuto existe? Eu sempre gosto de colocar assim, o envelhecimento, ele é a maior conquista do ser humano. Porque, eu falo assim, em 1940, as pessoas com 40 anos, elas morriam, elas não tinham uma expectativa de vida tão grande. E como que isso aconteceu num país em desenvolvimento como o Brasil? Porque é um índice de crescimento do país, o envelhecimento. Porque se as pessoas estão em envelhecimento, é porque melhorou o saneamento básico, a questão da medicação, melhorou a vacinação, a medicina tem acesso a todos. Então, isso que faz a pessoa envelhecer. E uma das questões que eu reflito muito, eu já li sobre isso, é a questão do Estatuto do Idoso, que é uma lei que foi criada em 2003 no país. E essa lei veio para quê? Para estimular as pessoas a respeitarem o idoso, né? Tudo que tem acesso, tudo que é importante para o idoso. Mas, na verdade, nem precisaria ter criado, porque teria que ser algo natural, né? Respeitar o idoso deveria ser dentro de casa, da tua educação, dentro de uma cultura, dentro do teu, desde pequenininho você explicar. Um dia todo mundo vai envelhecer. Ou a gente morre jovem ou a gente envelhece. Nós não temos outra saída, né? Ontem eu falava na rádio, no nosso programa à tarde, que esse princípio tem que estar na criança, né? Sim. Quer dizer, se a criança olha o idoso da família, o vovô, a vovó, o vizinho, né? O idoso da comunidade, enfim, com respeito, com educação, com princípios, ele vai crescer com esse princípio. Respeitando. Porque quando você fala de violência do idoso, ele está dentro de uma família. E toda essa família tem um contexto. Mas claro que também existem os conflitos familiares. Então eu sempre, quando eu vou no domicílio, porque a unidade, né, pede a equipe ou a família para ir ajudar, orientar essa família nos cuidados e orientações, eu sempre pergunto assim: foi uma boa mãe? Foi. Me respondeu tudo. Fechou. Foi um bom pai? Foi. Me respondeu tudo. Ou não? Não foi, então tá. A partir daí você vai sentar e conversar todos os conflitos para poder ajudar essa família no cuidado com o idoso. Então a violência ela vem lá atrás da infância. Se você deu carinho, você vai ter carinho. Se você não deu carinho, você não vai ter carinho. Amor, afeto, faz parte de uma construção desde o nascimento até o final da vida. E isso é que vai evitar lá no futuro o ressentimento, a violência, os maus tratos. Então, é isso que você falou, pastora, é você chegar lá atrás. Existem já alguns projetos na própria educação, de incluir, inclusive, disciplinas relacionadas à questão do envelhecimento, para que exista lá atrás uma educação dessas crianças, para que elas aprendam devagarinho, entendendo, aceitando o envelhecimento, porque nós estamos num processo também de que o culto ao corpo, a beleza, faz você não querer envelhecer. Não aceitar. E isso também não é legal, isso também interfere muito na questão do envelhecimento. Né? Com certeza, porque as pessoas daí já veem a velhice com um peso tão grande que não querem chegar até ela. Não é? E não deveria ser assim, porque é o processo da história, né? É o processo natural do envelhecimento, né? Você envelhece a partir do momento que você nasce. A partir dali você já está. E aí vem as questões fisiológicas, psicológicas, né? Sociais, né? É claro que todo mundo quer envelhecer com saúde, né? Todos nós pensamos, não, envelhecer não é problema, queremos a saúde, pelo menos quase todos. Mas quando bate a doença, né? E assim, a gente não pode pensar que o idoso está relacionado, eu vou envelhecer e eu vou adoecer.
né? A doença não está dentro do processo do envelhecimento. Você pode ter 100 anos e você não ter pressão arterial alta, você não ter diabetes, você está bem, né? Nós temos em Campo Mourão a Dona Maria, ela é do Tropical, inclusive nós fizemos uma festa para ela em comemoração, que ela fez 105 anos. Olha. E tem no documento dela, que ela é de 1908, então hoje ela está fazendo 107 anos, nesse mês inclusive que vai entrar agora. E não tem diabetes, não tem, né? É uma pessoa que envelheceu, né? E até eu achei muito interessante que ela tem um filho de 80 anos e ele teve uma demência e ele não conhece mais ela. Então é muito interessante. E ela cuida dele. Não, assim, né? O cuidado mas, não, meu mas... filho caducou, né? E ela 107 anos, né? E ela conseguiu enxergar. Claro que não é para todos, né? Isso daí. Mas enfim. Nem queremos que seja assim, né? Claro, mas são fatos, né? Fatos. Nós temos visto assim que o cuidado com o idoso, ele requer família, né? A família sempre será o responsável pelo seu idoso, no atendimento, no cuidado. E quando nós falamos em violência ao idoso, nós falamos no sentido geral, porque não é só a violência brutal do soco, do apertão, do beliscão, né, aquela violência do puxão, de pegar com força, mas é a violência psicológica, é a violência da fala, né, é o gritar, é a violência da ausência, né, não estar presente com o idoso, deixar ele sozinho, também é uma violência. Então, a violência ela pode ser colocada de várias formas, não é verdade, Fernanda? Sim, da moral mesmo também, né? Esse lado psicológico realmente tem um conflito grande, mas é aquilo que eu falei desde o início. Isso já vem lá na infância, é todo um processo. Às vezes ele está em situação de violência e a equipe, então vamos tentar através do conselho do idoso, vamos, né, fazer a denúncia. E é muito melhor ele estar lá no lar, né, na casa de longa permanência, que é o lar dos velhinhos, do que estar aqui nessa situação de violência. E às vezes você chega para a pessoa, né, para o idoso e pergunta assim, Dona Maria, nós temos como ajudá-la de sair desse ambiente, ir para um lar dos velhinhos e tal, que é a casa de longa permanência, que pode estar acolhendo a senhora. Não, eu não quero. Por quê? Isso é algo entre ela e o seu filho. Ela sabe, né, que tudo isso também, ela sabe que fez gerar. O meu esposo foi alcoolista e ele batia em mim, batia nas crianças, mas eu nunca fiz nada enquanto mãe. Né? Eu fui permissiva, por exemplo. Uma questão socioeconômica, que isso também, a maioria, infelizmente, dos nossos idosos tem a classe econômica baixa no país. Sim. Então, por isso que quando existem políticas públicas, a gente tem que pensar muito nessa questão. Né? Centro-dia, né? Sim. Que é uma política pública de urgência que nós temos que ter e hoje nós não temos no município. Só que o que está se prevendo é que tem, assim, um centro-dia que tipo, vamos pensar assim, paralelo a uma creche. Sim. Tá? Nos Estados Unidos funciona assim. Atendimento durante o dia? Durante o dia. Noite em casa. Para aqueles casos que eles estão envelhecendo em 4 paredes e que a família tem que parar muitas vezes de trabalhar para ficar com ele. Outra situação de violência aí, né? Então, nos Estados Unidos funciona assim, a van vai, pega o idoso, leva lá no centro-dia, ali ele tem recreação, conversa, alimentação, medicação, cuidado, terapias, jogos, estimular a memória. 6 horas a van deixa ele de novo na casa dele, que a família já chegou do trabalho. Sim. E ali ele não envelheceu em 4 paredes e toda essa situação. Só que eu vejo assim, que só um centro-dia no centro da cidade não é o que vai resolver. É saúde pública. Hoje você tem que ter assim, a unidade básica de saúde num bairro, a escola, a creche e o centro-dia. Quer dizer, tudo acoplado. Toda uma rede. Então, hoje tem que ter o centro-dia ao lado de uma creche. Então, todo bairro deveria ter hoje já o centro-dia. Concordo plenamente com você. Principalmente porque os idosos estariam vendo as crianças vendo idosos até. E o acesso. O acesso. Não adianta você colocar algo no centro da cidade se o resto não tem acesso. Quem que vai vir até ali? Quem que vai participar daquele? E que tipo de público? 10 pessoas que você vai atender? Você não vai atingir. Então, assim, isso é um apelo que eu faço aos governantes, aos vereadores, né? A prefeita nossa da cidade, né? Repensar sobre isso, fortalecer o nosso conselho do idoso, para que a gente chegue lá dando estrutura para realmente... E é uma coisa para já, não é para amanhã.
Isso me preocupa bastante, assim. Uma coisa assim que traria uma transformação muito grande para a vida, para a qualidade de vida, não só do idoso, mas dos familiares. Porque os familiares, eu acredito assim, eu gosto de acreditar, né, naquilo que é melhor. E que a violência é uma consequência que vem às vezes da falta de tempo, da vida corrida, enfim, de tudo que tem acontecido, e de repente aquela pessoa acorda numa hora que já não tem mais o que fazer, né? E diz, puxa, eu devia ter feito mais e eu não fiz. É um despertar assim tardio, preocupante. Sempre eu falo para eles, olha, vai passar, né? E quando você chega, eles estão assim desesperados, né? Nossa, é um fardo, né? Caiu, nunca imaginei. Porque o brasileiro ainda não está preparado financeiramente. Então, às vezes você chega, tem aquele cuidador que você sabe que nós temos o cuidador formal, que é aquele do mercado de trabalho, que você faz um contrato com ele, e o informal, que é o familiar ou o vizinho que presta voluntariamente uma ajuda, que isso é algo excelente. O brasileiro, ele é muito solidário, né? Então, às vezes, o idoso está lá sozinho, mas você sabe que o vizinho leva no mercado, o outro leva não sei na onde. Então, a vizinhança é boa nesse aspecto. Por isso que eu falo, sejam sempre amigos dos seus vizinhos, mas você vai precisar deles também, né? Sempre, com certeza. Mas em pequenos detalhes. O cuidador formal, né, seria esse, e o cuidador informal, que é o familiar. Então, às vezes, eu chego na casa, eles estão assim desesperados, eu falo, olha, vai passar, e a tua consciência, né, isso não vai ter preço, porque o dia que acontecer, né, dele ir para um outro plano, você vai estar, não, a minha parte eu fiz, entendeu? Então, isso não tem preço, né? Ai, mas nós somos em 10 filhos, só eu cuido. Né? Às vezes você vai lá no lar, tem um senhor lá que ele teve 10 filhos, mas ninguém vai visitar, né? Então, todo é família, né, pastora? Família. Sempre vai chegar em família, na responsabilidade. O cuidador de idosos, o que nós temos em Campo Mourão que possa dizer, estamos formando cuidadores de idosos, nós estamos formando pessoas nessa área. Existe alguma coisa que nós podemos passar para o nosso público? Hoje, atualmente, Campo Mourão, não, né? De 2009 a 2011, nós tivemos o curso técnico em cuidados com a pessoa idosa pelo Estado, que era gratuito, e um curso de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos. E foi fantástico esse tempo, né? Eu tive a oportunidade de participar como docente, foi no Colégio Estadual Rondon. Eu participei como docente os 3 anos, nós formamos acho que 2, 3 turmas mais ou menos na época. E acabou se extinguindo o curso, né? Por várias questões, né? Claro, uma questão é a própria política, que tem que estar mais fortalecida, o próprio Estado, né? Se realmente ele tem o interesse em continuar formando pessoas para isso, sendo que o envelhecimento está enorme, né? Então, nós não temos. Aí seria o SENAC, o SESC, faculdades, né, como Integrado, Unicampo, FECILCAM, que poderiam estar articulando esses cursos de capacitação, porque tem que envolve uma equipe multiprofissional para capacitação. Então, hoje, em Campo Mourão, nós não temos nenhuma instituição da área da educação que realmente esteja capacitando esses cuidadores para o mercado de trabalho. Mas teríamos uma demanda, teríamos pessoas que se interessam, né? Sim. Olha aí, fica um alerta, né, para que as pessoas responsáveis aí dentro das faculdades pudessem pensar melhor nesse assunto, nessa área, né? Nessa área. Eu acompanhei uma programação feita sobre o Japão semana passada. Foram todas as noites, né, eles escolheram um tema sobre a questão do envelhecimento e os cuidados com o idoso lá no Japão. É fantástico. Fantástico, como você disse, a política que se faz em volta, preparando pessoas e preparando né, camas, cadeiras próprias para que haja conforto para o idoso. E eu dizia, as pessoas que estão preocupadas com isso, é que eles estão preocupados consigo mesmos, que vão chegar a essa faixa etária, eles querem estar bem, né? Querem que tenha assim todo um aparato para cuidar deles. E nós, às vezes, deixamos de olhar dessa forma. Eu vou chegar lá, eu quero chegar lá. Então, eu já vou preparar esse caminho para estar lá. E uma outra questão que eu queria, assim, em relação aos filhos, sabe, pastora? Eu percebo assim, hoje o idoso, ele... Vamos supor o nosso idoso hoje, 80 anos, 70, 80 anos. Então, é interessante. Ele trabalhou a vida inteira na lavoura,
A maioria tem a sua casinha, tem sua aposentadoria, criou seus 10, 12 filhos com toda dificuldade. Daí hoje ele tem o filho que casou-se, teve seus filhos, não deu certo, ele volta para a casa do idoso. Então hoje o idoso ele está cuidando do neto, daquele filho que não deu certo no casamento, que voltou, e que às vezes também não está trabalhando, mas a responsabilidade está nele, sendo que hoje ele teria que gozar do tempo dele, da vida dele, de tudo que ele fez para criar essa família. Ele está daí em conflito com o neto, que é usuário de droga, com o filho, que é alcoolista, que não deu certo, né? Que vários fatores, né? A gente fala não deu certo, sim, no sentido que vários fatores da vida. A adolescência muitas vezes, a gravidez na adolescência, que daí não, ela está gerando tudo isso. Hoje o idoso ele está provendo a família e que hoje ele deveria... Então o que eu peço para os filhos? Aprenderem a ter responsabilidade. Se eu sair da minha casa para assumir um casamento, assumir um filho, que eu tenha dignidade para isso, porque meu pai e minha mãe fizeram. Agora, não é justo eu não dar certo no meu casamento, eu pegar esse filho, eu voltar para a casa do meu pai e da minha mãe, depender da aposentadoria dele, né? E não buscar independência, né? Então, o filho ele tem que se responsabilizar, sim. E isso é uma violência também com o idoso. Isso é uma violência, porque está tudo em volta dele, tudo em volta do idoso. Isso me deixa, assim, enlouquecida. Eu falo, gente, vão se responsabilizar pela vida de vocês. Trabalhem, estudem, né? Os filhos... Não deu certo meu casamento, eu estou lá na minha casinha, eu me viro, coloco na creche, eu me viro. Então, planeja a tua vida, né? Eu vou casar, eu vou ter um filho, quantos que eu posso ter? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Agora, não. Então, isso é uma coisa que me deixa enlouquecida. É porque no teu dia a dia, na verdade, você depara com situações das mais diversas, sim, né? Esse é o teu trabalhar, é estar... atendendo e visualizando situações como essa. Então, a estatística na sua mente deve ser grande, né? Todos os tipos. Então, eu chego na unidade de saúde, dali eu saio e vou para o domicílio, né? Que eu sou fisioterapeuta do Núcleo de Saúde da Família, que é desde 2008 que nós temos essa portaria. Foi feito o concurso Campo Mourão em 2012, eu estou há 3 anos nesse concurso. Então nós vamos até ao domicílio, todos os dias é ao domicílio, todos os conflitos possíveis, as famílias, né, todos. E o teu trabalho, né, a tua atuação é dentro do município todo, em todos os jardins, ou é um só bairro? Cada profissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família é responsável por 8 equipes de saúde da família. Então eu trabalho em 5 unidades de saúde, eu trabalho no Paulista, Tropical, Alvorada, Modelo e Urupês. Né? São 5 unidades que nós prestamos essa assistência de orientação para a família. Dentro desse contexto de 5 unidades, você consegue perceber casos e casos muitos estão aqui na nossa cidade, que dizem respeito à nossa vida. Porque eu digo que o idoso da cidade diz respeito à nossa vida, cada um de nós também. Assim como cada criança da cidade diz respeito a cada um de nós também. Não é só aquela casa, aquele bairro, mas é a cada um do ser humano, né? Nós devemos nos preocupar mais. Resgatar os valores, né? E talvez trabalhar na questão da política e talvez dizer também, olha, eu estou aqui levantando uma bandeira, né, para o idoso. E não esquecer que amanhã você vai ser o próximo idoso. E que se você também não cuidar hoje do seu filho, do seu neto, amanhã quem que vai estar junto de você? Exatamente. Gente, uma pena, nós terminamos aqui, estamos encerrando nosso programa e eu estou aqui conhecendo a Ana Fernanda, né? A Fernanda, que eu conversei com ela dizendo, quero que ela volte, vamos falar mais sobre esse assunto, vamos ter mais tempo falando sobre esse assunto, porque como eu disse, e como ela disse também, né? Isso nos interessa, porque amanhã seremos nós, somos nós. Então, nós queremos uma cidade muito, muito melhor, né? Muito mais preparada para estar com o seu idoso e que as famílias também estejam muito mais preparadas. Quero te agradecer, Fernanda, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, pastora, por essa oportunidade, essa angústia que também me assola um pouco de falar e de ajudar e de orientar e informar. Acho que a gente estuda um pouco para isso, né? É a partir daí que a gente tem que passar o que a gente sente um pouquinho também. E todos nós em casa e aqui, todos nós necessitamos de informações como essa, pode ter certeza. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que